Olá, bem-vindos às notícias. Feriado Nacional. País celebra o início da luta armada. Luanda Leaks. Empresa de Isabel dos Santos nega ter desalojado mais de 3.000 famílias. Angola lembra hoje o 4 de fevereiro de 1961, início da luta armada de libertação nacional. O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos de Pátria afirma que a data marcou uma viragem radical na situação política e social da época em Angola. João Ernesto dos Santos Liberdade rende homenagem aos integrantes desta gesta histórica, sublinhando que o 4 de fevereiro criou as bases para um longo processo que culminou com a proclamação da independência nacional a 11 de novembro de 1975. A União Soviética tinha relações com o MPLA. A Fundação Dr. Agostinho Neto procedeu à abertura da candidatura da terceira edição do Prémio Internacional de Investigação Histórica Agostinho Neto, um concurso que visa galardoar as obras de investigação escritas sobre Agostinho Neto, Angola, África, diáspora e afrodescendentes que contribuíram para o conhecimento da história de Angola, do Brasil e de África. Uma corrente de generais reformados das Forças Armadas Angolanas, FA, que se identificam como devendo a sua carreira a José Eduardo dos Santos, contatou recentemente o ex-chefe da Casa de Segurança, Manuel Helder Vieira Dias Júnior, no sentido de expressar a sua vontade de programar uma deslocação a Barcelona para uma visita de cortesia ao antigo presidente da República, que se encontra nesta cidade espanhola por motivos de saúde. 3 pessoas morreram em sequência de 972 mil queimadas efetuadas no país durante o ano passado, que destruíram ainda 45 residências, um aumento de mais de 326 mil casos em relação ao mesmo período do ano de 2018. Segundo o coordenador do MOSAP II no Cuito, Romeu Santa Rosa, as províncias do leste do país são as que registaram o maior número de queimadas, enquanto que na região norte, Malange e Uís se destacam na prática desordenada de queimadas. Segundo apurou Angop, 6 efetivos dos Serviços de Investigação Criminal, SIC, em Benguela, supostamente por envolvimento na morte de um cidadão de 18 anos de idade, encontram-se detidos desde domingo, enquanto decorre um processo-crime. De acordo com o comunicado da Delegação Provincial do Ministério do Interior, os efetivos acusados da morte do jovem Quintas Feliciano foram encaminhados ontem ao Ministério Público para o primeiro interrogatório. Um antigo dirigente federal dos Estados Unidos, Malik Shaka, defendeu a organização de audiências sobre Angola pelo processo norte-americano, o Departamento de Justiça para auxiliar os angolanos no âmbito do Luanda Leaks. O antigo diretor da Agência Federal dos Estados Unidos, Malik Shaka, falava na segunda-feira em Washington numa palestra organizada pelo Instituto de Polícia Mundial sobre corrupção e democracia em Angola, e durante a qual levantou a hipótese de sanções por parte dos Estados Unidos a indivíduos angolanos. Espero que o processo norte-americano e as respectivas comissões organizem interrogatórios e audiências, porque estas informações têm de ser espalhadas e difundidas cada vez mais, para se tornarem um tema aqui também, disse Shaka, antigo membro das subcomissões para a África na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O antigo funcionário federal disse acreditar que o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, tem uma decisão a tomar na forma como reage e trabalha com estes documentos analisados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas que constituem provas de coisas que já se pensam sobre a corrupção em Angola. A empresa ligada a Isabel dos Santos, que tem sido associada ao desalojamento de cerca de 3.000 pessoas para desenvolvimento de um projeto urbanístico em Luanda, o projeto conhecido como Marginal da Corimba, teria rendido à empresa de Isabel dos Santos 500 milhões de dólares, implicando a expulsão de uma comunidade psicatória que residia num local conhecido como Areia Branca,
O caso foi divulgado no âmbito da investigação jornalística conhecida como Luanda Leaks. A Urbinvest nega a notícia e diz que a ação de despejo que foi executada a 1 de junho de 2013 surgiu na sequência de uma obra designada como Marginal de Sudoeste, que estava a cargo da empresa brasileira Odebrecht. A Urbinvest declara ainda chocada e consternada com a forma como foi feito o despejo da população e, embora garanta não ter tido qualquer intervenção nem estar relacionada com a obra, manifesta-se disponível para apoiar as famílias que foram sujeitas a esta situação em prol da sociedade angolana. Coronavírus faz 426 mortos e mais de 20 mil infectados. É este o mais recente balanço das autoridades chinesas sobre o surto de coronavírus, que fez também nas últimas horas a primeira vítima em Hong Kong. Todos os novos casos registrados na atualização dos números foram detectados na província de Hubei, onde o vírus foi registrado pela primeira vez. Apesar de já haver 24 outros países em caso de infecção confirmados, multiplicam-se os esforços para conter a propagação internacional. República Checa, Egito, Finlândia, Indonésia, Reino Unido e Itália suspenderam todos os voos para a China continental. Já os Estados Unidos, Austrália e Singapura foram ainda mais longe, ao negar a entrada a todos os visitantes estrangeiros que recentemente estiveram na China. Ex-presidente peruano é internado com paralisia facial. Democratas pedem ao Senado para destruir Trump no julgamento do impeachment. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura afirmou que o surto de gafanhotos do deserto no sudoeste de África pode provocar uma crise humanitária sem precedentes.